Bem, bem-vindos à nossa apresentação sobre trading não direcional, pair trading. Vamos então tentar perceber o que é que isto é. Antes de começarmos então vamos ler o nosso aviso de risco. Não esqueça que os CFDs são um produto financeiro complexo, onde existe risco de perda superior ao capital investido, a possibilidade de serem exigidos reforços de margem, a remuneração é não garantida, comissões ou outros encargos poderão ser aplicáveis. As informações contidas nos vídeos não devem ser interpretadas como nenhuma forma de recomendação ou solicitação de investimento pelo KG Markets, não se responsabiliza pelo uso da informação prestada. Voltando então ao nosso tema, o que é o trading não direcional? Vamos tentar explicar esta forma de investimento, qual é que é o objetivo, vantagens e alguns exemplos de pair trading ou trading não direcional. Pair trading exatamente assume uma das vertentes do trading não direcional. Portanto, o que é o trading não direcional? O trading não direcional é um método que visa explorar divergências de preço entre dois ativos, ativos esses que normalmente terão que ter uma correlação elevada, porque senão não podemos estar a comparar alhos com batatas, por assim dizer. Ou seja, temos que identificar ou explorar divergências de preços de ativos que normalmente têm uma correlação, não é? Tem uma correlação conhecida, uma correlação histórica e estatisticamente testada. O trading não direcional poderá tomar uma forma de complexas arbitragens, cash futuros, obrigações on the run, off the run, ou coisas mais simples como um pair trade, que não é mais do que um trade de relative value, onde compramos ou temos uma posição longa, uma exposição positiva a um ativo que achamos que está barato e temos uma posição curta, ou seja, uma exposição negativa, portanto ganhamos dinheiro se esse ativo se desvalorizar, a outro ativo que achamos que está caro ou que relativamente ao outro está mais caro. Okay? Portanto, passamos a ter uma posição neutral face ao mercado. Passa a ser, para nós, indiferente se o mercado vai subir ou vai descer. Aquilo que nos interessa é que esta divergência desta divergência, depois de identificada, deixe de existir. Portanto, o objetivo é aproveitar então a inconsistência transitória entre um preço de um ativo e outro. Portanto, isto é feito comprando um ativo que consideramos que está subvalorizado, como disse há pouco, e vendendo o ativo a descoberto que consideramos que está relativamente sobrevalorizado, ou em termos absolutos, ou relativamente face àquele que estamos a comprar. A identificação de oportunidades pode ser feita através de modelizações estatísticas. Como vocês devem compreender, existem agentes, investidores que utilizam métodos altamente sofisticados para identificar este tipo de divergências, que muitas vezes são difíceis de encontrar a olho nu, ou através de formas relativamente mais simples, ou seja, utilizando uma perspectiva de análise técnica ou utilizando uma perspectiva até de análise mais fundamental. Eu compro um banco, vendo outro banco, porque achamos que o banco A está barato e o banco B está caro, e para isso podemos utilizar critérios de análise fundamental ou variáveis que são mais ou menos explícitas e que são mais ou menos conhecidas por toda a gente. O objetivo é sempre que a relação histórica identificada se restabeleça, ou seja, o objetivo de explorar esta divergência é porque, se existe uma divergência, é porque houve uma convergência no passado e, portanto, o nosso objetivo é fazer com que essa divergência, ou explorar esta divergência transitoriamente ou momentaneamente, assumindo que esta divergência vai desaparecer e, portanto, vai dar origem a uma nova convergência. Qual é que é a vantagem? Este tipo de trading tem normalmente uma volatilidade ou um risco, leia-se, bastante inferior a um trade direcional, em que assumimos, que simplesmente apostamos que um determinado mercado, um determinado ativo vai tomar uma determinada direção, seja ela no sentido ascendente, seja ela no sentido descendente. Portanto, existe um risco específico, existe um risco de uma posição destas, de uma posição que está neutralizada, porque estamos comprados de um lado e curtos de outro, bastante menor do que quando estamos a assumir apenas uma posição direcional num determinado ativo. Portanto, o risco específico e risco sistemático é algo que temos que ter presente quando temos uma posição direcional ou unidirecional, quando estamos neutrais, ou seja, comprando um ativo e vendendo outro, não estamos dependentes da direção que o mercado toma, como disse há pouco,
no seu todo, mas apenas na direção do spread dos dois ativos. Portanto, estamos dependentes, ou neutralizamos, não de forma total, mas neutralizamos grande parte do risco específico e do risco, ou pelo menos do risco sistemático, estamos só expostos especificamente ao risco de cada um dos ativos e, neste caso, ao risco do spread entre os dois ativos continuar a divergir e, portanto, não convergir, se for essa a nossa aposta. Exemplos de pair trading, que é, ao fim e ao cabo, a versão mais tradicional de um trading não direcional. Por exemplo, apostar em sentido contrário em duas ações que normalmente têm uma correlação elevada ou que estão no mesmo setor. Por exemplo, Coca-Cola e Pepsi. Ou, por exemplo, Portugal Telecom e Telefónica. Ou, por exemplo, Galp e Repsol. Ou seja, e tem que haver sempre uma linha transversal, uma linha identificadora entre dois ativos, para que possamos estar a explorar uma determinada divergência. Nós sabemos, se pusermos num gráfico, já vamos mais à frente, o comportamento do índice PSI 20 e o comportamento do IBEX, sabemos que existe uma correlação muito forte. Se fizermos a mesma coisa para a Telecom e Telefónica, também vamos perceber que existe uma correlação, e uma correlação muito forte. Portanto, o objetivo é identificar divergências, porque é que se está a quebrar, para tentar perceber porque é que essa correlação foi quebrada, porque é que essa convergência foi quebrada, e tentar perceber se existem razões ou não para que essa divergência se amenize nas próximas sessões, para explorarmos então essa divergência. Ou, por exemplo, vamos fazer o pair trading entre dois índices, entre o IBEX e o PSI 20, como eu disse há pouco, DAX-CAC, S&P 500 DAX. Também podemos fazer um pair trading entre um índice e uma ação, ou seja, nós sabemos que o Santander tem um grande peso no IBEX, sabemos que no PSI 20 a Portugal Telecom tem um grande peso, portanto, fazer um pair trade, ir longo em PSI 20 e ir curto em Portugal Telecom ou vice-versa, também faz sentido, porque obviamente existe uma correlação estatística comprovada, relevante, entre estes dois ativos, que são diferentes. Nós sabemos que no cálculo do PSI 20 a Portugal Telecom tem um peso elevado e, portanto, esta divergência também é um caso típico onde podemos aproveitar uma determinada divergência. Aqui temos então dois gráficos sobrepostos. De um lado temos o IBEX, do outro lado temos o Santander. E o que nós estamos a ver é que existe, obviamente, e se olharmos para este gráfico que vai de fevereiro de 2007 finais de 2009, mas não está completamente atualizado, mas se utilizássemos um gráfico do último ano, as conclusões iam ser exatamente as mesmas. A verdade é que existe aqui uma correlação, não é? Portanto, percebemos que, aliás, é quase matematicamente impossível, no caso específico do IBEX, o IBEX subir e o Santander cair muito, porque o IBEX tem um peso, de facto, tão relevante no IBEX que é muito difícil isso acontecer. Portanto, aqui, qual é que é o objetivo? O objetivo é explorar estas divergências, ou seja, explorar o spread de rentabilidade entre os dois ativos. Ou seja, se neste caso em cima temos o IBEX, em baixo temos o Santander, o IBEX sobe, o Santander cai, podemos então vender o spread. Quando esse spread estreita porque o IBEX caiu mais do que o Santander, ou porque o Santander subiu mais do que o IBEX, ou até como é quase o caso, por exemplo, daqui para aqui, em que o IBEX caiu e o Santander subiu, compramos aqui o spread. Portanto, vendemos algo quando havia uma grande divergência e compramos quando a divergência se atenua. A mesma coisa aqui, portanto, vender Santander, comprar IBEX, e quando essa divergência se atenua, voltar a comprar. Portanto, obviamente que este tipo de trading, este tipo de approach, não dá tantas oportunidades de negociação como se estivermos a negociar propriamente um índice ou uma ação baseados única e simplesmente na sua direcionalidade. Mas a verdade é que, se tivermos paciência e calma, estas divergências acontecem. Estas divergências acontecem e vamos ter muitas oportunidades de negociar durante um ano várias vezes. E como vocês veem, se tudo correr bem, e estatisticamente aquilo que nós sabemos é que as correlações entre os ativos são superiores do que as tendências, são mais fortes que as próprias tendências, sabemos que, se tudo correr bem, que estas convergências vão sempre acontecer. Podem às vezes demorar meses, ou às vezes demorar dias, mas as convergências normalmente acontecem sempre. Aqui, por exemplo, o mesmo aspecto que poderá ser os mesmos gráficos sobrepostos do PSI 20 e o S&P 500. Estamos aqui a falar de dois animais completamente diferentes. De qualquer das formas, nós sabemos que existe uma correlação mundial com o S&P 500. O S&P 500 é o barómetro mundial, não é? Portanto, o PSI 20 acaba também por... Embora, neste caso, eu aconselho a que haja mais cautela, porque podem haver aqui
períodos de divergência muito acentuados, considerando que Portugal neste momento está em crise, está sob apoio externo, sob intervencionado com um plano de austeridade pelo FMI, pela União Europeia, enfim, e os Estados Unidos não têm esses problemas, terão outros, mas terão esses problemas, portanto temos que perceber que poderão haver aqui divergências que serão difíceis de atenuar, pelo menos no curto prazo. Mas é obviamente também aqui uma possibilidade a explorar. Um princípio também muito importante quando estamos a fazer este tipo de trading não direcional é a neutralidade do trade, ou seja, se eu tiver longo em 50 mil euros em Santander e curto em 20 mil euros em IBEX, se calhar estou a comprometer o trade, porque obviamente não estou, ou estou a violar o princípio da neutralidade. Ou seja, eu tenho que ter valores nocionais de exposição, exposição longa, exposição curta, mais ou menos equiparáveis, não é? Portanto, neste caso, quando o Santander estava a 5,40, neste momento negociei a 6 e pouco, se eu comprar 3 mil Santanders a 5,40, portanto, é o equivalente a uma exposição, um investimento de 16.200 euros, quer dizer que eu tenho que ir curto num valor equivalente do contrato do IBEX. Neste caso, o IBEX como cota a 2 euros por ponto e está neste momento mais ou menos a negociar 8 mil pontos, quer dizer que eu tinha que vender um contrato. Portanto, longo 3 mil euros em Santander, curto em um contrato de IBEX. Risco de mercado, que é basicamente a diferença em que eu estou exposto no meu sinal mais, exposição longa, exposição curta 6.400, quer dizer que o meu risco de mercado era até negativo. Ou seja, para mim era um pouco indiferente se o mercado vai para cima ou vai para baixo. Aquilo que eu quero explorar é a divergência de preço entre estes dois ativos. Outro exemplo seria, no exemplo 2 que eu dei, seria longo um contrato S&P 500, como vocês sabem, cota um mini contrato a 25 euros o ponto, 25 euros o ponto vezes 50 euros por ponto, peço desculpa, vezes os 814 que o S&P 500 cotava nesta altura, seria uma exposição de 40.700 dólares, ou que equivaleria eu estar curto em 5 contratos de PSI 20. Neste caso teria um risco de mercado de cerca de 400 euros à cotação do euro-dólar neste momento. Portanto, espero que isto tenha servido para algum esclarecimento em relação ao trading nacional, ao trading não direcional. Eu creio que é uma boa alternativa e uma boa forma de explorar divergências de mercado até com um risco inferior.